Olá, seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo, eu quero apresentar a utilização das Bíblias de estudo. Eu separei aqui 5 delas e quero mostrar, através de cada uma, a sua utilização. Mas antes disso, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever. Eu peço também que você possa deixar o seu like, compartilhar este vídeo e ativar o sininho das notificações. Também eu quero reafirmar que eu sou o autor desta obra recém-lançada, Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Neste livro, eu denuncio muitos frutos dos falsos profetas da atualidade. Frutos esses que causam prejuízo ao Evangelho de Cristo, causando escândalos, causando atos vergonhosos, em que contribuem para afastar as pessoas da igreja e não para atraí-las à igreja. Então, caso você queira adquirir esta obra, é só você acessar os links que estão na descrição deste vídeo e deste canal. Você pode adquiri-lo também no site da Amazon e também no site da Estante Virtual. Então vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Eu quero mostrar para vocês que as Bíblias de estudo, elas têm importância, elas têm utilidade. É lógico que existem Bíblias temáticas, por exemplo, Bíblia da mamãe ou do papai. Esse tipo de Bíblia de estudo não tem muito interesse, porque são Bíblias que visam mais uma questão temática. Agora, Bíblias de estudo sérias, que tem comentários, tem muitos comentários de rodapé, essas sim são muito úteis e interessantes para o estudo da Palavra de Deus. Então, nessas 5 que eu separei aqui, eu quero mostrar para vocês 5 tipos de notas, 5 tipos de comentários que existem. 5 tipos de comentários. Por exemplo, na primeira, eu vou mostrar um comentário expositivo. Na segunda, eu vou mostrar um comentário da crítica textual dos manuscritos bíblicos. Na terceira, eu vou mostrar um comentário da linguística. Na quarta, eu vou mostrar um comentário histórico. E na quinta, eu vou mostrar um comentário arqueológico. Então vamos aqui à primeira. Para a primeira, eu selecionei aqui a Bíblia de Estudo Almeida. Uma Bíblia já tem bastante tempo que está aí no mercado, e ela tem aqui muitas notas. Então vou pegar aqui ela para demonstrar uma nota expositiva. Porque quando você tem uma Bíblia de estudo, na verdade você tem ao seu dispor alguém comentando a Bíblia para você. Algum estudioso que estudou, escreveu e está à sua disposição ao seu lado. Então, neste caso de nota, no caso aqui é uma nota expositiva, que é como se fosse uma nota interpretativa, o estudioso ele entendeu algum detalhe no texto e escreveu embaixo. Vou pegar esse exemplo aqui agora da primeira. Nota interpretativa, que é a mesma expositiva. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 36 ao 37. Diz assim no versículo 36 do capítulo 10 de Lucas: Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aí lá na nota explicativa, lá embaixo desta passagem, a nota da passagem de Lucas 10, 37, o comentarista diz assim: é irônico ver como o mestre da lei, a quem as suas tradições impediam considerar como próximo a um samaritano, não se digna a responder diretamente com as palavras o samaritano, mas tampouco pode evitar a resposta óbvia. Aqui o comentarista viu que quando o mestre da lei responde a Jesus, quem seria o próximo daquele homem que foi maltratado, que foi espancado pelos salteadores, em vez de ele responder assim, o samaritano, não, ele responde assim, ó, aquele, né,
que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, ele não fala a palavra samaritano, o samaritano, por causa da rixa dos judeus com os samaritanos. Mas o ódio dele, a repusa que ele tem pelo samaritano, ele responde assim, ó, aquele, né, que usou de misericórdia, o que usou de misericórdia para com ele. Então, o autor aqui, o comentarista, ele interpretou esse detalhe, que ele não quis falar o samaritano, pelo preconceito, pela ignorância que ele tinha com relação ao samaritano, mas ele responde assim, aquele, o que usou de misericórdia para com ele. Então, isso é um detalhe, que às vezes você lê a Bíblia várias vezes e não enxerga. Aí alguém que estudou enxergou, teve essa iluminação aqui, coloca na nota, e você lê, você é beneficiado por essa explicação, que talvez você, depois de ler várias vezes essa passagem, não entenderia esse detalhe. Então aqui é um caso de nota expositiva que ajuda, que contribui para você nos seus estudos. Vamos agora para o segundo exemplo. Esse segundo exemplo aqui, eu vou mostrar uma nota da crítica textual. Eu vou usar a Bíblia de Estudo LTT para poder mostrar para vocês a aplicação, né, uma nota de estudo que é útil da crítica textual. Eu vou lá para uma passagem bastante conhecida na questão de crítica textual, que é lá em João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7 a 8. É a conhecida como a Joanina, onde algumas Bíblias têm, outras não. Então, aqui o comentarista ele colocou uma nota explicativa sobre esta passagem. 1 João 5, 7 a 8 diz assim, porque 3 são aqueles testificando dentro do céu, o Pai, o Palavra e o Espírito Santo, e estes 3, um são. E 3 são os testificando na terra, o Espírito, e aí para aqui. Então lá embaixo no comentário da Bíblia LTT, dentre todo o comentário, tem um trecho que eu separei aqui que diz assim, que essa passagem, apesar de não estar na maioria dos manuscritos gregos, ela está aqui, ó. 10 manuscritos gregos sobreviventes até hoje tem. 9 manuscritos gregos existentes nos dias de Erasmus. 4 lecionários. 16 pais da igreja citam essa passagem. E também várias traduções antiguíssimas. Então, esse tipo de informação mostra que, apesar dessa passagem não estar presente na maioria dos manuscritos gregos, ela é antiguíssima. Ela é muito antiga. Ela foi usada como escritura, porque está em 4 lecionários, que eram comentários cristãos que comentavam as escrituras. Vários pais da igreja comentaram essa passagem. Então, de alguma forma, ela existiu muito cedo na história do cristianismo. Não é uma coisa que foi criada recentemente, só porque os manuscritos que tem ela são mais recentes. Não, ela é antiguíssima. Então, essa informação é uma informação manuscritológica, ou seja, da crítica textual. Então, as Bíblias de estudo, algumas têm esse tipo de informação. Então, elas são úteis nessa questão. Então, esse aqui foi o exemplo de uma nota da crítica textual. Vamos aqui para o terceiro exemplo, que eu vou pegar uma nota da linguística, das línguas originais. Eu vou pegar a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Ela que tem, no final, os dicionários de hebraico e grego. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma nota da linguística dos originais que ajudam a interpretação da palavra de Deus. Eu separei aqui para nós, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12, para a gente expor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim:
aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aí na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, essa palavra atentar está destacada, está sublinhada, porque tem um estudo no original em cima dessa palavra disponível nessa Bíblia. Então, a palavra atentar, o que é essa palavra no original grego? Atentar. Aí tem um código, o código aqui, ó, 3879. Então, nós vamos lá no final da Bíblia, na parte grega, do dicionário grego, 3879, para ver o significado desse termo no original. 3879 diz assim, ó, o significado da palavra em grego: inclinar-se de um lado, inclinar-se sobre, de modo a espiar o lado de dentro, olhar dentro, curvar. Então, esse atentar, aqui na definição da palavra grega, é um inclinar, é demonstrar um interesse, descobrir por dentro alguma coisa, de esquadrinhar alguma coisa. Então, esse tipo de nota te ajuda a entender qual que era a intenção dos anjos, então, sobre o Evangelho. Não é que eles queriam pregar como muitos aí ensinaram errado nessa passagem aqui, não. É que eles ficaram tão curiosos com o mistério do Evangelho que eles queriam entender melhor isso, dada a grandiosidade do mistério da salvação. Então, esse tipo de nota, ela ajuda a você ir lá no original, a você ir lá nas línguas originais, no hebraico, no grego e no aramaico. Então, essa aqui é um tipo de nota linguística. Vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, eu quero mostrar um caso de nota histórica. E vou usar aí como exemplo a Bíblia de Estudo NVI. É uma Bíblia que tem várias notas históricas. Então, abrindo aqui, eu peguei uma nota aqui lá de Mateus capítulo 19, versículo 3, do caso do divórcio, a questão do divórcio que Jesus comenta. Mateus capítulo 19, versículo 3, que diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Aí lá na nota, lá embaixo, nós vamos ter assim, por qualquer motivo. Essa última parte da pergunta não se acha no texto correspondente de Marcos 10:2. Mateus a incluiu possivelmente porque escrevia a judeus com conhecimento da disputa entre as escolas de Shammai e de Hillel, no tocante à interpretação de Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Shammai sustentava que algo que ele reprova significava infidelidade, o único motivo permissível para o divórcio. Hillel, cerca de 60 a.C. a 20, ressaltava o elemento anterior e depois não a quiser mais. Permitiria que o homem se divorciasse da esposa caso ela fizesse qualquer coisa de que ele não gostasse, até mesmo se deixasse a comida queimar na cozinha. Jesus claramente dava seu apoio a Shammai, mas somente depois de relembrar o ideal originário do casamento, segundo a descrição dada por Deus em Gênesis 1, do 27 e 2:24. Então aqui, nesse tipo de nota que uma Bíblia de estudo pode oferecer, aqui apresenta uma informação histórica, comentando essas duas escolas de interpretação que existiam nos tempos bíblicos, a do Rabino Shammai e a do Rabino Hillel. Então, esse tipo de informação aqui, você lendo apenas o texto bíblico puro, uma tradução pura, você jamais vai ter. Jamais vai ter.
Não tem como ter. Então, essa informação aqui, esse comentário é uma informação histórica para enriquecer o seu conhecimento. Então, aqui é um caso de informação, de comentário de nota histórica. Vamos aqui agora para o último exemplo deste vídeo. Eu vou trazer agora um exemplo de um caso de uma nota arqueológica. Vou usar, é claro, a Bíblia de Estudo Arqueológica para apresentar um exemplo desse. Vou abrir aqui na passagem de Marcos, capítulo 10, os versículos de 46 ao 52. Essa passagem é a passagem da cura, né, de um cego. E aqui nós temos aqui no comentário, na nota da Bíblia Arqueológica, um comentário sobre essa passagem, que diz assim: Marcos 10, 46 a 52 relata a cura do cego Bartimeu, realizada por Jesus quando ele saía de Jericó. O relato paralelo de Lucas 18, 35 a 43, porém, registra que isso aconteceu quando Jesus estava chegando a Jericó. Parece haver uma contradição entre os dois textos, mas a explicação é muito simples. Nos dias de Jesus, havia duas cidades chamadas Jericó. A Jericó do Antigo Testamento e sua homônima do Novo Testamento. A cidade do Antigo Testamento ficava agora situada num local chamado Tel Es-Sultan. E a cidade do Novo Testamento ficava perto de Talu Azek de Ayek. A cidade nova, que prosperou desde o final do século II a.C. até a destruição de Jerusalém em 70, estendia-se para o sul e a oeste da colina que cobria as ruínas da Jericó do Antigo Testamento. O centro da cidade nova era o complexo do palácio de inverno construído por Herodes o Grande, situado cerca de 3 km a sudoeste da Jericó do Antigo Testamento. Incorporando as fundações de antigos palácios dos Asmoneus, o complexo cobria uma área de 14 hectares e era constituído de palácios luxuosos, vilas, jardins, piscinas, teatros e instalações atléticas. O historiador judeu Joséfo menciona muitas dessas instalações palacianas e relata o assassinato de Aristóbulo III numa das piscinas. Então aqui mostra que, conforme termina aqui a nota, Marcos relaciona a cura de Bartimeu com a Jericó do Antigo Testamento. Assim, o fato aconteceu quando Jesus estava deixando aquela cidade e entrando em sua homônima do Novo Testamento. Lucas, por sua vez, associa o incidente com a Jericó do Novo Testamento. Por isso relata que o encontro entre Jesus e Zaqueu ocorreu dentro da cidade. Assim, Lucas escreve que Bartimeu foi curado quando Jesus estava chegando a Jericó e que Jesus, portanto, encontrou Zaqueu depois de entrar na cidade enquanto a atravessava. Então, esse tipo de nota aqui é uma nota que traz uma informação da arqueologia. Porque se você ler o texto bíblico na tradução simples, você não vai entender, não vai entender. Mas a arqueologia descobriu então que havia duas cidades de Jericó, uma mais antiga e uma mais nova. Então, em uma estava saindo e na outra estava entrando, porque eram próximas uma da outra. Então, essa informação, essa nota, ela tem então a questão da informação da arqueologia. Então, as Bíblias de Estudo também têm esta utilidade com notas arqueológicas, que ajudam você a entender melhor a palavra de Deus. Então, este vídeo eu mostrei a utilidade que tem as Bíblias de Estudo. É lógico que tem gente que critica, porque realmente existem muitas no mercado e acaba sendo um comércio bastante intenso. Mas a gente tem que separar as coisas. A gente não pode generalizar. Nós não podemos generalizar. Então,
Este foi o conteúdo deste vídeo. Eu quero novamente mostrar para vocês que eu sou o autor desta obra aqui, e caso você queira adquirir, também tem ela na versão digital para você adquirir. Eu agradeço você que ficou até este momento assistindo esse vídeo, e que Deus possa te abençoar em nome de Cristo.